Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira nesta edição. Procon divulga resultado de mais uma pesquisa de preços dos combustíveis em Linhares. Médico especialista fala sobre o aumento nos casos de sífilis congênita. Sepultado o corpo de motociclista que morreu em acidente na ponte Joaquim Calmon, aqui em Linhares. Confira uma entrevista com o mantenedor do Sistema de Ensino Projetar e Cristo Rei, Roberto Nespoli. Ele fala sobre as perspectivas para o ensino privado em 2016. Veja também os assuntos ligados ao nosso esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O Procon de Linhares divulgou nesta segunda-feira mais uma pesquisa de preços dos combustíveis. Praticamente não houve alteração em relação ao último levantamento feito em novembro. Entre os donos de carros, as queixas continuam. Agora, no final do ano, as viagens são mais frequentes. Porém, na hora de ir ao posto de combustíveis a abastecer, como muitos costumam dizer, o bolso dói. E só aumenta. E eu acho que só o consumidor que paga o prejuízo dos gastos, né, dos poderes públicos. É um absurdo, né, pra gente que tem veículo que abastece. Só que aqui nesse posto aqui eu tô abastecendo, que eu abastecia um dia atrás o mesmo preço, não teve alta nenhuma não. Né, a gasolina já tá cara demais e tudo tá sendo difícil, né, com essa crise aí do Brasil, o combustível tá crescendo cada vez mais, né? Então eu não concordo com esse aumento, não. Para ajudar os consumidores, o Procon realizou uma pesquisa em 25 postos de Linhares para saber os preços de combustíveis praticados na cidade. Pelo levantamento divulgado hoje, o valor da gasolina comum varia entre R$ 3,59 e R$ 3,99. Eles continuam inalterados, na verdade, não reduziu para o consumidor. Teve alguns reajustes, onde o governo federal repassa para refinarias, e as refinarias passam para os donos de postos de combustível. O jeito, então, é pesquisar antes de encher o tanque. Tudo na base da pesquisa. Esse aqui é um que tem o melhor preço de Linhares. Faço sempre uma pesquisa. Primeiro eu passo nos postos, o mais barato eu compro. A situação para os consumidores não está nada boa, mas ainda existe uma luz no fim do túnel. Alguns especialistas acreditam que logo no início de 2016 pode haver uma redução do valor dos combustíveis por conta do baixo valor do barril de petróleo no mercado externo. Fato, hipótese, que o Procon de Linhares discorda. Não chegou para nós nenhum tipo de informação com relação a isso. O que a gente acompanha é que o Brasil muitas vezes fica na contramão do que é praticado a nível mundial, né? A gente produz bastante, mas nós compramos também bastante. Então, mediante aquilo que é adquirido fora ou nacionalmente, tem que haver aí o balanço. Eu acredito que não, mas se houver, será muito bom para o consumidor. Torço para que haja essa redução, né? Porque nós também somos consumidores e utilizamos de veículos, né? Mas pelo que a gente vem sempre acompanhando desde o início do ano de 2015, é sempre subindo, 10 centavos, 20 centavos, né? É essa a média que se mantém a nível nacional. Pois é, contrariando as previsões mais otimistas, o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, atualizou a tabela de preços dos combustíveis, que serve de base para a cobrança do ICMS, e os combustíveis devem sofrer novo aumento já no mês de janeiro de 2016. Mais um incêndio atingiu uma área de Restinga, em Pontal do Ipiranga, na tarde deste domingo. O fogo destruiu boa parte da vegetação. Moradores se mobilizaram e conseguiram controlar as chamas. Nas imagens enviadas por uma telespectadora, a gente vê que o vento forte e o mato seco facilitaram o avanço das chamas pelo mato. Há cerca de 15 dias, outra área na orla do Pontal do Ipiranga foi queimada por um incêndio. Vamos agora ver como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será de sol forte. Em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Colatina, mínima de 20. A máxima pode chegar a 37. São Mateus, mínima de 23 e a máxima 33 graus. Em Vitória, a mínima será de 23 e a máxima 34 graus. E foi sepultado nesta segunda-feira o corpo do jovem Igor Carlos Almeida, 21 anos.
Ele se envolveu em um acidente sobre a ponte Joaquim Calmon, em Linhares, no final da tarde deste domingo. Igor seguia de moto no sentido Linhares quando bateu na traseira de uma caminhonete na altura do quilômetro 151. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu ao traumatismo craniano que sofreu e morreu durante a noite. Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram mensagens de carinho e lamentaram a morte do rapaz. E a Eco 101 divulgou nesta segunda-feira o resultado da Operação Natal na BR-101 entre os dias 24 e 27, ou seja, até a tarde deste domingo. Segundo a concessionária, o período com maior fluxo de veículos na rodovia foi exatamente durante a tarde e a noite deste domingo, dia 27. Ao todo foram 1.334 chamados por causa de pane mecânica, troca de pneu e pane elétrica ao longo da rodovia. De acordo com a Eco 101, houve redução de colisão traseira e também de capotamentos aqui na região. Bom, a expectativa é de que milhares de carros cruzem a BR-101 de norte a sul do Espírito Santo agora para a virada de ano, para a chegada das festas de Ano Novo. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, médico especialista fala sobre o aumento nos casos de sífilis congênita em Linhares. Nós já voltamos. Na última semana, nós falamos sobre o crescente número de casos de sífilis congênita em Linhares. A doença transmitida da gestante para o bebê quase que dobrou este ano no município. Nesta segunda-feira, nossa reportagem ouviu um especialista sobre o assunto. Entre as doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis congênita é a grande vilã de 2015. Causada pela bactéria Treponema pallidum, ela pode ser constatada nas fases primária, secundária, latente e terciária. Ela é contraída, nós chamamos pela via vertical. O que é via vertical? É quando você contrai através da relação sexual, as regiões contaminadas e através da atividade sexual e via sanguínea. É a sífilis primária. E a pessoa às vezes não sabe, contraiu, sumiu, acha que está curada. Aí pode aparecer a sífilis secundária. Aí aparecem lesões da pele, lesão das palmas das mãos, dos pés, as lesões cutâneas. A terciária já é um pouco mais grave, porque aparecem sintomas neurológicos graves, sintomas cardiovasculares, sintomas ósseos muito importantes e viscerais. O diagnóstico é feito geralmente por meio de testes de sangue e a principal orientação do médico é buscar por tratamento o quanto antes, logo no início da gravidez. Engravidou, tem que ter os exames iniciais, e aí envolve todos, né? O HIV, o VDRL, hepatite B e todos. E o VDRL, a sífilis, é primordial, primeira consulta. Caso a gestante não busque o tratamento, que é feito através de antibióticos, como a penicilina G, os riscos tanto para a mãe quanto para o bebê com sífilis são muitos. As mais graves, primeiro é o aborto, segundo a morte fetal. Depois vem as sequelas visuais, a criança pode ter problema de cegueira, ela pode ter problemas neurológicos importantes, deficiências ósseas, tanto dos ossos curtos quanto dos ossos longos, os ossos da face, viscerais, alterações hepáticas importantes, cardíacas também importantes. O número de casos de sífilis congênita aqui no município de Linhares, ou seja, que é transmitido da mãe para o bebê durante a gestação, mais que dobrou aqui no município de Linhares. Foram registrados, agora em 2015, 49 casos, bem diferente de 2014, quando foram registrados 21 casos. Preocupa o programa de DST de todo o Brasil, sim. Essa gestante foi diagnosticada com sífilis na unidade de saúde ou no NAPS, tem que buscar o tratamento dela e do parceiro. E a Prefeitura de Linhares divulgou o resultado final do processo de seleção e admissão de professores e pedagogos em regime de designação temporária, os DTs, após análise de recursos. O objetivo, segundo a Prefeitura, é formar cadastro de reserva. Para conferir o resultado completo, a lista completa, é só acessar o site da Prefeitura de Linhares. Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 453 a saca. Arábica 7, R$ 340. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 365 a saca. O assunto agora é esporte. Vamos ver com Altemar Félix.
Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, o balanço de 2015. Interessante que o futebol brasileiro tem muita matéria-prima, mas essa matéria-prima não está sendo utilizada. Esse foi um dos grandes problemas de 2015. Mas o que realmente precisa melhorar para que tenhamos um 2016 melhor no esporte brasileiro? Zé Roberto Bittencourt, comentarista, professor. E aí, Zé Roberto? Com relação à base, Altemar, eu acho que dirigentes com mais seriedade, tratar o atleta ainda na fase de formação com mais carinho, oferecer condições e evitar aquela muito poder do empresário sobre a carreira do jogador. Então é preciso ter muito carinho com esse atleta para que ele não se perca ao longo do tempo e dar oportunidade para esses atletas. Bom, amanhã nós vamos falar dos diversos jogadores capixabas que estão saindo cedo daqui para o futebol nacional. E aí alguns vão até mais cedo para a Europa, sem jogar no futebol brasileiro. Alguma coisa anda errado por aí neste caminho, que precisa melhorar para 2016. Gente, nesse último bloco nós vamos falar sobre as matrículas escolares. Nós estamos aí num período de férias, né, para muita gente, férias escolares, né? Mas é claro que é um momento também de preparação das escolas para se organizar para o ano letivo que começa em fevereiro. Para falar um pouquinho sobre a realidade do ensino particular, o trabalho de duas instituições importantes aqui em Linhares, né, o tradicional Colégio Cristo Rei e o Sistema de Ensino Projetar. Aqui ao meu lado está o mantenedor das duas entidades, o Roberto Nespoli. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Bom, férias para muita gente, mas a hora é de planejar também o ano de 2016, né, Roberto? As férias para o grupo docente, né, professores, coordenadores, diretores, mas a estrutura, né, financeira, comercial da escola permanece funcionando os 365 dias do ano. Pois é, e já o ano letivo começa acho que dia 3 de fevereiro, não é isso? Dia 1º de fevereiro, retorna. Tá certo. Roberto, muita gente diz que 2015 foi um ano assim para ser esquecido, pelo menos economicamente, né? Um país foi muito difícil para todo mundo. Para o ensino privado também foi um ano complicado? Sim, foi. Eu costumo dizer assim, eu tenho um lema com meus colaboradores, que nós não enfrentamos problemas, nós enfrentamos desafios. Então, o ano de 2015 foi e está sendo um ano de grandes desafios. Mas, na gestão dos negócios, a gente sabe também que os desafios é que faz você crescer. Então, nos momentos de dificuldade, que às vezes a empresa descobre uma nova tecnologia, descobre uma nova forma de gerir os seus processos e acaba superando e lá na frente colhendo resultados positivos. Então foi um ano de muito aprendizado também, sobretudo, né? De muito aprendizado. Muitas tecnologias, né, foram... nós passamos o ano buscando tecnologia, buscando formas diferentes de inovar para que a gente pudesse superar o ano de 2015 e estivesse um ano e chegasse ao ano de 2016 com mais fortalecido, né, com mais bem planejado. Mais bem planejado, com a estrutura melhor. Tá certo. Roberto, o ensino regular no setor privado tem crescido muito no país, né? A gente vê a demanda é grande, aqui em Linhares não é diferente, muita gente busca essa qualidade que o ensino particular, o ensino privado oferece. Em sua opinião, o ensino privado é porque ele é melhor ou porque a educação pública ela é de má qualidade? Se é que podemos dizer assim. Pergunta complexa, né? Na verdade, o ensino privado tem crescido e, assim, é sabido que ele cresce em cima de uma lacuna deixada pela educação pública. As famílias, né, que adquirem uma certa condição, é um dos primeiros passos que ela toma em relação aos investimentos, né, que ela vai fazer, assim como a casa própria, outros investimentos que a família faz, investir numa educação de qualidade. E a educação particular tem mostrado, inclusive através dos indicadores, né, da educação brasileira, né? O Estado do Espírito Santo tem se destacado bastante nos indicadores, né, nas avaliações, e isso confirma, né, um trabalho que vem sendo feito, né, pelos gestores, pelos empresários do setor de educação,
onde tem se feito bastante coisa e tem se alcançado bons resultados. Tá certo. Hoje o ensino privado está ao alcance de praticamente todo mundo hoje? Tá mais fácil hoje colocar o filho para estudar numa escola particular do que anos atrás? Infelizmente não. O ano de 2015, ele justamente impacta uma certa parcela da sociedade na questão da perda do poder aquisitivo, né? Isso também afetou vocês, né? Isso afeta a escola de uma certa forma. Então, a gente percebe algumas famílias tendo que recuar, né, naquela estratégia de ter o filho numa escola particular. E a gente percebe que algumas famílias estão recuando desse projeto e voltando para a escola pública. Mas eu acredito que o interesse de vocês é manter esse pai, esse aluno lá e tenta da melhor forma possível mantê-lo. A escola tem feito vários programas para tentar manter, né? Programas de bolsão, programas de incentivo mesmo à competitividade dentro da escola, para tentar manter o máximo de alunos possível nesse projeto. Pois é, o Colégio Cristo Rei, nesse contexto, uma escola tradicional, como eu disse aqui em Linhares, né, são quase 40 anos já, né, de atuação. 37 anos. A gente tem visto aí promover algumas mudanças, inclusive já com vistas a 2016, como você mesmo disse, inclusive na estrutura pedagógica, não é? Sim. Esse grupo, né, mantenedor, que está à frente do sistema de ensino projetado desde 2011, assumiu a gestão do Cristo Rei em 2015, né, final de 2014, início de 2015, e nesse período foi oportuno desenvolver algumas tecnologias, né, buscar alguns processos. Dentre eles está uma mudança muito forte na questão do material didático, a reimplantação do pré-vestibular e preparatório para o Enem e a adoção de tecnologias de comunicação em tempo real, imediato com as famílias. Eu achei interessante, tem até um aplicativo, né, desenvolvido por vocês para manter esse contato entre filho e pais, né? O pai ficar por dentro da realidade do filho. Apesar dos sistemas, né, operacionais hoje da escola permitir que o pai acesse a informação do filho em tempo real, mas nós sabemos que nem todo mundo está a todo momento à frente de um computador, à frente de um equipamento, de um notebook que vai dar essa informação. Então, foi implantado um sistema para que ele possa receber a mensagem em tempo real no celular, como um aplicativo de WhatsApp. Muito prático ali, né? Muito prático. Aí ali ele pode acompanhar o quê? As notas do filho, a frequência? As tarefas de casa, data de prova, o momento em que se ocorreu alguma irregularidade com o aluno na escola, o pai já fica sabendo de forma imediata. Ou seja, todo o processo de comunicação que a escola precisa ter com a família será feito através desse aplicativo que chama Escola em Movimento. Escola em Movimento. Olha, deve ser o terror dos alunos mais relapsos. Mas, enfim, o importante é que mantenha essa ligação mais próxima, né, entre pai e filho, porque a questão família e escola é muito importante, né, Roberto? É o pilar, né, mais importante que tem na educação. A educação, por tradição, né, se a gente pegar a questão mais estrutural, né, a gente até poderia ousar em dividir, né, papel da família da educação para o filho e papel da escola ensinar, né, ao jovem, à criança. Mas hoje essas questões se entrelaçam, né, e cabe a cada uma das partes, né, tanto a escola quanto a família, educar e dar conhecimento. É uma parceria, né? É uma parceria. Todo mundo junto. Antes da gente finalizar, Roberto, eu agora vou pedir para que você nos dê uma previsão, pelo menos na sua visão. Eu sei que é muito difícil falar de futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer nem daqui a um minuto, mas enfim, qual a sua perspectiva, pelo menos, né, com relação ao ensino privado para 2016? A gente vai ter um ano melhor economicamente para o país? Vai ser um ano mais fácil do que foi 2015? Economicamente, do sentido mais amplo, talvez não. Talvez seja um ano bem apertado, né? Um ano onde as empresas, né, vão ter que trabalhar muito focado em orçamentos, né? Não só as empresas, as famílias também, né? Mas, assim, para o ensino em si, a nossa realidade, ela está positiva, né? Nós temos uma perspectiva de crescimento, assim como os anos anteriores, né, as empresas têm apresentado uma evolução e a nossa perspectiva, os números, né, efetivados até essa data de hoje,
mostra um crescimento. Que bom. A gente fala isso porque a gente se aperta em tudo, mas para dar uma boa educação ao filho, a gente tem que apertar um pouco mais, né? Não tem... Então, a educação, ela está ali, vamos dizer, entre os 3 itens, talvez mais importantes, que a família considera, né, para o seio familiar, né? Assim como a alimentação, a saúde. Que só pede para alimentação e saúde, né? A educação vem logo em seguida. Isso aí. Então, isso tem mostrado assim, que as famílias estão cada vez mais conscientes e buscando o que é melhor para os seus filhos. Perfeito. Quero agradecer muito a presença aqui do mantenedor do Sistema de Ensino Projetar do Colégio Cristo Rei, Roberto Nespoli, falando sobre as perspectivas para o próximo ano, sobre o trabalho, né, à frente dessas 2 instituições de ensino particulares aqui de Linhares. Quero agradecer muito a sua presença. Obrigado, viu, Roberto? Obrigado à Rede Sim, né, por essa oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer outras oportunidades. Tá jóia, nós que agradecemos. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode continuar contribuindo com o nosso telejornal. Envie sugestões para o e-mail que aparece no seu televisor, pautalinhares@redesim.com. O nosso conteúdo está nas redes sociais, facebook.com/TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. Ligue também para a nossa redação, nosso telefone é o 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.